Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Liliana Carvalho, engenheira civil de formação, especialista em desenvolvimento e transformação do ser humano. E esta é a penúltima e sexta live da série O Humano por Trás da Transformação. Uma série de lives que eu fiz para celebrar a passagem do meu aniversário. E durante 6 semanas eu trouxe convidados para falar comigo sobre ser humano, transformação, autoconhecimento e espiritualidade. E nessas lives que passaram, nós já falamos aqui o humano por trás da transformação, a cura através da espiritualidade, a transformação que a dança circular promove, relações de casais como uma oportunidade de transformação. Falamos também sobre o sim à vida, o sim que transforma. E hoje eu tenho o prazer de falar sobre constelação familiar, a vida por trás da constelação familiar. Para vocês que estão chegando, boa noite. A minha convidada de hoje é a Jane e juntas vamos falar sobre constelação, vamos falar sobre o que existe por trás da constelação familiar, quais são os benefícios que ela traz, né? E na semana que vem, encerrando esse ciclo de lives, eu faço um resumo do que foi esses 7 encontros, né, falando sobre oportunidades de mudança e transformação das pessoas. Que autoconhecimento e transformação é algo que eu pratico na minha vida e algo que eu levo no meu trabalho. Então, se vocês não assistiram as outras lives da série, eu convido vocês a assistirem. Elas estão aqui no meu Instagram ou também lá no meu canal do YouTube. E aí vocês vão poder entender o que é esse poder de transformação, né? Relatado por 6 pessoas diferentes, de áreas diferentes, e que se disponibilizaram a estar aqui falando comigo sobre isso. E a minha convidada de hoje é a Jane. Ela é uma querida que morou aqui em Araçatuba por algum tempo e hoje ela mora em Maceió. Ela é uma terapeuta sistêmica e holística que trabalha com várias técnicas, mas que se especializou na constelação familiar, né? E ela faz a constelação familiar presencial, faz online, faz com os bonecos, né? E aí ela vai trazer para nós esse olhar dela pela constelação. Quais foram as mudanças que teve na vida dela, né? Que ela adquiriu de empoderamento pessoal, o que mudou na vida dela, quais foram as melhorias, né? Que vida foi essa que a constelação familiar trouxe? Eu sou uma entusiasta pela constelação. Boa noite, Rita, boa noite, Nelson, boa noite, Naya, obrigada por vocês estarem aí. E aí, espero que vocês curtam muito, porque o tema é delicioso e realmente, como a Rita falou, né, uma querida nossa também. Nós somos amigas e falar de coisa que gostamos com uma amiga sempre fica mais à vontade, mais prazeroso, e nós vamos trazer exatamente esse olhar prático e esse olhar da constelação como uma filosofia de vida
Porque a constelação ela é muito mais do que aquela técnica de estar ali em grupo e sentir o campo. Tem uma filosofia por trás que equilibra, tem uma filosofia de vida que vem trazendo muita consistência e vem nos integrando, né, com os nossos pais, vem nos integrando com a centelha divina que compõe cada um de nós de ser humano. Né? Então é desta vida, né, que vem lá da existência e vem passando, né, pelas gerações e vem sendo dada e repassada por nós, pelos nossos pais. Né? E o quanto que temos dificuldade de nos relacionarmos com eles, exatamente porque não compreendemos o que acontece, né? Por que existe tanto emaranhado, por que existe tanto nó nesse relacionamento de pai para filho e que aí se estende pelos relacionamentos, se estendem pelo trabalho e a gente vai ficando todo emaranhado e travado, né? E vai gerando insatisfação, vai gerando doenças, né? Então hoje a gente pretende falar sobre esses aspectos, né, da constelação familiar. E para quem não conhece, vai ser uma delícia, porque vocês vão poder conhecer assim de uma maneira muito gostosa, muito amorosa, né? Nós vamos falar das leis da constelação, sim, mas com esse olhar amoroso, com esse olhar de fluidez amorosa. Porque quando as pessoas me perguntam, Liliana, o que é a constelação familiar? Então eu digo que ela é uma técnica de fluidez amorosa, né? Porque ela nos integra, ela nos conecta exatamente com os nossos pais, ela nos conecta com a existência. Então, para quem chegou, a Lu, né? Para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem convidar outras pessoas, né? Esperando a Jana, que vai chegar, que vai entrar daqui a pouco, né? A gente já se falou e ela vai entrar aqui. Naile, boa noite. E aí, nós vamos conversando. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós vamos estar aqui também para responder, pode interagir, a gente vai estar nesse bate-papo gostoso, e aí vocês podem perguntar o que vocês desejarem. Então, a constelação familiar, ela é uma técnica trazida, né, pelo Bert Helling. Então, enquanto a Jana chega, eu vou falando um pouquinho e depois ela complementa isso, né? E essa técnica trazida por ele, ela baseia exatamente de colocar ordem, né, nessa nossa existência para que a gente possa realmente adentrar nessa abundância, nessa felicidade e nessa fluidez de vida que nos leva para frente, nos ensina a honrar pai e mãe, fazendo com que o nosso trabalho, né, fique cada vez melhor e mais a serviço da vida e da existência. E ela se baseia em 3 leis, né, que aí eu vou deixar para a Jana explicar, porque ela é a minha convidada e ela já está aqui. Vamos aguardar, ela vai entrar. E aí vocês vão poder sentir a gostosura que é falar com essa mulher linda. Ela já pediu autorização, eu já autorizei, estamos esperando ela entrar aí. Quem está nos assistindo, todo mundo já conhece a constelação familiar. Coloca aí para mim, para eu saber quem conhece, quem não conhece, quem tem dúvida.
Hum, Estamos só aguardando a Jane entrar. Ela Ai, chegou. Ah, cheguei. chegou! Que bom. Bem-vinda! Obrigada, Liliana. Muito obrigada. Que saudade. Que saudade. Boa noite a Verdade. todos. Então, Jana, eu estava aqui dizendo para eles, enquanto você entrava, do que nós vamos falar, né? Explicando para ele, nós vamos falar desse tema hoje, a vida atrás das constelações. E aí, assim, eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouco da sua caminhada, para a gente começar esse bate-papo gostoso sobre a vida atrás das constelações. Eu estava ouvindo você falar, né? E na hora, conforme você foi falando, dos benefícios que você viu na constelação, sobre o Bert, sobre a fluidez, né? Que é o que você vê como constelação, essa fluidez amorosa, foi passando assim um filme, né? Na minha cabeça. Primeiro que Araçatuba, todas as vezes que eu sou chamada por alguém aí de Araçatuba, eu sempre falo do meu amor que eu tenho por esse lugar, por essa cidade, por essas pessoas, né? E me remete sempre ao grupo, né, que a gente se conheceu, as Uhum. pessoas que a gente se conheceu junto e pôde usufruir de rodas de constelação, de histórias tão lindas, né? Bom, meu nome é Jane, estou morando há quase 2 anos aqui em Maceió. É uma cidade maravilhosa, muita gente conhece. E vir para cá é olhar também sistemas que são iguais, né? Todos os lugares nós somos família, nós somos, mas de uma cultura diferente. É muito interessante também olhar, né? É tão lindo quanto com todas as suas nuances e diferenças. Bom, como você mesmo disse, eu trabalho com a terapia holística, com algumas outras terapias, e acabei me especializando em constelação, até mesmo pela transformação que ela fez na minha vida e na vida dos meus, né? Então é apaixonante. E falando, né, Jana, de constelação familiar, falando de constelação familiar sistêmica, então pode ser que alguém que nos assiste, né, não saiba o que seja constelação, qual é a diferença de falar constelação familiar sistêmica, né? Vamos começar, né, situando as pessoas o que é constelação familiar, o que é sistêmica, né? Vamos deixar as Uhum. pessoas esclarecidas sobre isso, né? Porque é um, eu digo que agora a constelação ela está muito popular e divulgada, e felizmente, né? É um recurso que as pessoas agora têm essa à disposição para poder fazer essa fluidez amorosa. Mas vamos esclarecer para quem está aqui o que é constelação familiar sistêmica, o que é sistêmica. Vamos Conta lá para falar um nós. pouquinho. Bom, quando a gente fala em sistema, a gente pensa em sistema, né? Antes de mais nada, o que é o sistema? Sistema é um agrupamento de elementos, podem ser pessoas, mas a gente também conhece esses mesmos elementos como sistema na biologia, na informática, na medicina, né? No nosso caso da constelação, seria o sistema família, né? A constelação, o primeiro, o que ela não é. Eu acho muito bom a gente dizer o que a constelação não é. A constelação não é psicologia, a constelação não é religião, a constelação não é espiritismo. Eu acho muito importante dizer isso. E algumas vezes, alguns consteladores se chocam muito quando a gente diz, uma grande já chegou a essa conclusão. A constelação não é nem terapia, né? A constelação ela é uma filosofia aplicada como um método terapêutico. Aí é que está o grande boom por trás da constelação, né? A grande caminhada que vem de presente para todos aqueles que já se colocaram como constelados é justamente esse bônus, essa filosofia de vida que tanto transforma. Aqui está Bert Hellinger, nosso mestre, né?
Bert Hellinger, eu vou falar bem rapidinho, apesar de muita gente já conhecer a história dele. Bert Hellinger, ele era padre, e eu gosto muito de citar esse pedacinho da história dele. Na África, onde ele foi ser diretor, ele chegou a ser diretor até de universidades, ele conheceu o povo Zulu. E o povo Zulu, diferente do povo dele, alemão, fez com que primeiro ativasse nele o grande estudioso, o grande pesquisador. Ali, Bert conheceu uma cultura e quis sentir de perto essa cultura tão diferente da dele. Em vários livros ele relata, né, como que chamava a atenção dele a harmonia, a questão de valorização da hierarquia, de como aqueles que já tinham partido eram valorizados, olhados, como se eles estivessem ali. Tem até uma história que o povo Zulu, quando alguém parte, né, para outras vidas, né, eles colocam um galho durante um ano. E todos os dias as pessoas dessa família reverenciam esse galho. Ou seja, ali está a presença daquele que partiu. É uma forma de sempre lembrar daqueles que foram. E isso não significa espiritismo, significa a essência da vida permanecendo com os seus. Isso é muito lindo. Uma forma até de fazer o luto, né, Jana? De fazer um luto vivo, né? Que você vai sentindo a falta e aí você sabe que ele está ali, que você pode ir fazendo esse luto, né? Porque um ano realmente é um período de luto considerável, né? E Bert Hellinger volta para a Alemanha, encantado com a natureza das pessoas e querendo conhecer muito mais sobre a psique. E aí, na época, tem até um livro dele que eu leio e fico imaginando a cena. Ele diz que quando ele chega na academia, vários grupos em Viena, vários grupos com aquele boom, né, de grandes descobertas nos estudos, né, na filosofia, nos estudos, ele tinha condição de participar de vários grupos, de várias abordagens, de várias técnicas, muitas dessas técnicas com seus próprios criadores, né? E foi assim que Bert Hellinger aprendeu muita coisa que ele acabou compilando, muitos estudos, pesquisas que ele acabou compilando e assim desenvolvendo a constelação. Bert nunca se colocou como criador, né? Ao contrário, ele relata muito no livro Sucesso na Profissão, estava até por aqui. Ele relata que ele foi presenteado por um esboço do que seria a constelação hoje, né? Por outros pesquisadores. Nesses pequenos trechos, Bert já nos diz muito sobre uma das ordens do amor, a hierarquia. Ele olha e honra aqueles que já estavam começando a fazer algum estudo. Enfim, a constelação, que hoje nós conhecemos, ela foi desenvolvida por Bert depois de diversas pesquisas e um tempo longo de dedicação, mas a constelação, a forma como a gente conhece hoje, foi depois de muito tempo, em cima de um pilar, de uma espinha dorsal muito forte, que seriam as 3 leis sistêmicas, né? Que foi aí, sim, que o nome de Bert Hellinger acabou sendo conhecido pelo mundo inteiro. Porque não só a observação do que seria, o que é constelar? Constelar é trazer uma imagem espacial, dessa maneira que nós estamos fazendo aqui. Seja com bonecos, com pessoas ou com âncoras. O que seriam esses elementos? O cliente chega trazendo uma dor, um conflito, e o facilitador facilita essa imagem espacial para que assim possa ser mais fácil ele verificar, como você usou, aonde que estão os nós, né? Aonde que está o emaranhamento. E o que nos traz a força desse campo é a grande consciência da família, né? Todos nós temos as nossas consciências. E essa grande consciência, ela é como se fosse aquela nuvem, né? Como se fosse uma nuvem cheia de informações, né? Onde nós fazemos o tempo todo downloads, né? E esses downloads muitas vezes nos causam dor, né? Nos causa doenças, conflitos, sofrimentos e de verdade empaca a nossa vida. Na constelação, nós vamos verificar quais são essas fidelizações que o cliente fez dentro do próprio sistema familiar dele. E aí a gente busca harmonizar e dar um novo sentido mais fluido, como você mesma disse. Nossa, isso para mim é muito, muito bom. Esse é a beleza da constelação, né? Porque
na nossa prática do dia a dia, o que que a gente vê? Aquilo que nos dói, a gente quer excluir. E quanto mais eu excluo, mais dói. E quanto mais eu excluo, mais ele clama para ser olhado. E aí, quando eu vou na constelação e eu olho, né? E eu falo, nossa, mas eu posso agora fazer o que com isso, né? E eu ressignifico isso. E aí eu incluo, porque faz parte do meu sistema, a gente pratica aquilo que é a abundância, né? É o que tem, é o que é, né? E sem que a gente faça nenhuma exclusão, nada. E eu acho que essa, esse entendimento, né, da vida como incluir o que é, o que existe e que vai gerar abundância, é maravilhoso, né? E eu Mara, acho que a constelação nos trouxe isso, né? ela nos traz assim, nas suas, eu brinco, né, sempre, eu falo que hoje em dia você faz depois que você conhece a filosofia, você faz um café com um outro olhar. Não que fica tudo cor-de-rosa, tudo lindo, não, mas você tem um olhar mais leve, com menos julgamento, com menos necessidade de controle, e por si só isso já é muito terapêutico. Eu coloquei os bonecos aqui para a gente falar um pouquinho sobre as leis, que talvez tenha gente que não conheça. Pode ser? Você vai falando, né? Você vai ter um momento, eu quero que você fale sobre isso, porque não tem como falar de constelação e não falar das três leis, e aí Não você sei. mostrar as três leis com os bonecos, eu acho Ai, riquíssimo, que porque bom. assim, o cérebro trabalha com a imagem, né? Então você Isso. pôr a imagem é muito rico. Que Mas bom, que bom. trazendo isso, eu queria que você contasse, porque nessa série de live que eu fiz, eu sempre quis que as pessoas dissessem assim: o que que isso fez de transformação na sua vida? Porque nós estamos aqui falando de transformação. Então, assim, como é que você chegou na constelação? Como foi a transformação que ela causou na sua vida? O que que fez você seguir esse caminho? Qual foi sua... Conta para nós, assim, como foi esse processo de transformação na sua vida com a constelação? Eu vou falar bem como a leiga que eu era na época, tá? Eu conheci a constelação através da prima do meu marido, né? A Cláudia Ventrella, que morava na época em Campo Grande. Eu reclamando da minha mãe, né? Como tantos de nós aqui chegamos na constelação assim, porque minha mãe não me respeita, porque minha mãe não me olha, porque minha mãe não sei o quê. Aí ela olhou para mim e falou assim: já, vamos fazer o seguinte, você topa conhecer um grupo que está estudando uma terapia, né? Ela falava terapia, uma terapia nova. Eu falei, topo, vamos. E aí ela me levou em um lugar, já cheguei, já fiquei um pouco assustada. Roseli Suian entrou, Roseli conhece a Cláudia, também é de Campo Grande. Eu cheguei lá numa sala praticamente vazia, cheia de almofadas. Falei, meu Deus, nós vamos meditar agora, né? E eu, nessa época, eu era muito ogra. Então, eu cheguei assim, com o coração duro, achando-me a coitadinha, a pessoa cheia de vítima, né? Toda vitimizada. E aí, de repente, umas pessoas sentadas em círculo, todo mundo quietinho, chega a facilitadora, senta numa cadeira, explica o que é constelação rapidamente e, sem conhecer as pessoas que estavam ali, ela pergunta quem é que gostaria de constelar. Aí uma mulher levantou e falou: olha, eu gostaria. Você tem um tema? Ah, acho que sim. Essa mulher se sentou do lado, como você se chama? Se apresentaram. Ela disse assim: qual é o teu tema? A mulher falou assim: olha, eu tenho uma dor de estômago que virou uma úlcera. E eu assim, nem piscava, né? Que virou uma úlcera. Mas a minha mãe disse que eu sempre fui uma criança muito nervosa, desde muito pequenininha, sempre fui agitada, agitada. Agora, conclusão, vou ter que operar a minha úlcera. Foi essa a história. Acabou o relato. Só isso. Ela falou assim, é o suficiente. Eu já fiquei com aquele olhar de desconfiança. Ela simplesmente pediu para que a mulher se levantasse, escolhesse alguém para representar ela, a mãe, o pai e, pasme, a úlcera. Meu Deus. Quando a pessoa que representava a úlcera se levantou, a mulher olhou e disse, o representante da úlcera disse: as minhas pernas estão doendo, eu não tenho forças para andar. Eu não esqueço, faz que eu estou vendo a história.
E essa pessoa deu 2 passos na direção do representante do homem, que seria o pai, né, da nossa cliente, da cliente, e caiu deitado com o rosto no chão, ficou ali dessa postura. Imediatamente a facilitadora vem até a cliente e pergunta: alguém morreu de morte muito trágica? Aí a cliente começou a chorar e disse: o meu avô se suicidou tomando soda. Gente, Uau! acabou. A partir desse dia, o desenrolar da constelação ocorreu de uma maneira linda, a emoção tomou conta de todos nós, e naquele momento eu olhei para a Cláudia e disse: quero entender isso tudo. E ela disse: entender vai ser difícil. Você vai ter que vivenciar e trazer isso para o seu coração. Você vai ter que sentir. Está preparada? Falei, estou. Aí ela falou assim: então você abandona sua roupinha de vítima. E para começar, você vai ter que tirar essa casaca. E dali, eu tive a honra de ter sido conduzida por ela até meus primeiros mestres, né? O Dilson e a Olga de Campo Grande, do Instituto de lá, treinados pelo próprio Bert Hellinger na época. Eles eram um dos institutos mais antigos. Fiz essa formação, depois vieram outras, vieram mestres incríveis, mestres aqui do Brasil, mestres de fora, mas mestres que eu trago na minha alma e no meu coração. Porque a constelação realmente me fez compreender aonde que eu estava, qual era o meu lugar. O meu sofrimento não é porque minha mãe era difícil, não é porque meu pai era difícil, é porque eu estava no lugar errado. Quando eu comecei a me colocar no lugar certo, eu também me coloquei no lugar certo no meu casamento, eu também me coloquei no lugar certo diante das minhas filhas. Eu acabei incluindo um aborto que eu tinha sofrido e as coisas começaram a mudar. Aí você fala assim: nossa, Jane, e a sua mãe? A minha mãe tem a dádiva de ser do jeito que ela dá conta de ser. Mas o meu olhar para ela mudou completamente. Constelação é isso. E eu acho que você traz, né, dois elementos que a constelação nos amplia para olhar, que é a questão do julgamento e a questão do vitimismo, né? Que eles andam juntos, né? Muito. Porque se eu sou vítima, eu nunca tenho essa responsabilidade sobre o que acontece comigo, é sempre do outro, e aí eu estou sempre julgando, sempre criticando. Então, eu acho que são dois elementos que a constelação vem. E no primeiro momento, esse é o convite que ela faz. Vamos deixar essa roupa da vítima, vamos tirar esse peso do julgamento e vamos nos permitir ser quem somos e dar a liberdade e o direito para o outro ser o que é, né? Porque a gente só dá conta de ser o que é, né? Então, eu acho que esses são dois elementos muito, muito ricos, né? Muito. Que a constelação nos traz. E assim, a gente está falando, né? O tema da live de hoje é a vida atrás da constelação. No seu olhar, né? Que vida é essa, né? Porque nós todos dizemos, eu estou vivendo, né? Eu passo a minha vida fazendo isso, fazendo aquilo. Nós temos um senso do que seja vida, né? Mas quando a gente passa por um processo da constelação, eu sempre gosto de dizer que a gente adquire uma vida com V maiúsculo. Para você, o que é essa vida atrás da constelação? A vida, para mim, ela sempre, eu sempre olhei a vida com muito amor. Sempre. Sempre fui uma criança muito otimista, apesar de todas as dificuldades. Eu sempre fui uma criança muito alegre, apesar de tudo, aquela coisa, né? Mas após a constelação, ficou mais leve viver, porque eu já não tinha mais a necessidade de me provar o tempo todo, né? Porque, infelizmente, o nosso ego é muito maior do que a gente, né? E assim que a gente acaba sabendo quem eu sou, eu cresci, né, um pouquinho,
eu acabo querendo mandar mais do que meu pai, mais do que a minha mãe. Eu acho que eu tenho uma opinião muito maior do que o meu professor, eu tenho uma opinião muito mais valiosa do que minha amiga. E aí você está sempre tendo que validar aquilo que você acabou de dizer. Era muito pesado. Então, quando eu conheci a constelação, eu comecei a olhar sem tanto julgamento. E quando eu comecei a olhar a vida sem tanto julgamento, eu comecei a achar que ninguém também estava me julgando. Então, eu consegui ser quem eu sou. Para mim, ficou muito mais leve, muito mais fácil. A vida fica mais fácil quando você não precisa julgar os outros, você também não se sente o tempo todo julgado. Isso, para mim, foi muito forte. E a vida após a constelação, ela me mostrou que, como você mesmo disse, as pessoas, elas dão aquilo que elas receberam. Então, o nosso olhar de compaixão, que antes aquele olhar de compaixão que as igrejas nos ensinam, que é aquele olhar de piedade, ele se modifica. A gente entende que o outro tem uma força imensa, mas é a força que ele dá conta de oferecer. E que eu posso tomar e receber essa força e fazer um pouco diferente. Nós não precisamos exigir demais do outro. Então, eu acho que, nossa, a vida ficou mais leve mesmo. E então, assim, quem está nos assistindo já viu que nós duas realmente somos encantadas, né, pela constelação, e que a constelação é uma oportunidade de transformação inquestionável. Agora, se você puder explicar para nós, né, como é que essa transformação acontece, como que essas leis, né, que essas 3 leis da constelação, ela ajuda nesse processo de transformação, para as pessoas entenderem assim, por onde que é, qual é o caminho, né, que acontece essa transformação. A Luz Arruda acabou de dizer as 3 leis, estou curiosa. As 3 leis. É muito interessante, porque assim, esses dias eu ouvi uma pessoa contra a constelação, que hoje em dia tem muito isso, tem muita gente a favor, mas também tem muita gente Nossa, contra. eu ouvi também. Eu já ouvi, nossa, cortou meu coração. Eu falei, meu Deus, será? Aí, uma das coisas foi, a pessoa falou assim, onde já se viu, Bert Hellinger acha que estava ao lado de Deus quando criou o mundo e criou as 3 leis. Não. Bert Hellinger nunca disse que criou as 3 leis sistêmicas, até porque, eu adoro chamá-la como ele chamava, as ordens do amor, elas fazem parte da vida, da natureza, do mundo, ela está aqui, ela sempre esteve aqui. Ela existe assim como a lei da gravidade, e, enfim, ela existe. Ele só observou. E ele nos convida o tempo todo para que a gente também observe. Então, nós vamos observar um pouquinho agora. Eu coloquei os bonequinhos aqui, deixa eu tirar eles. E aqui falamos primeiro sobre hierarquia. A hierarquia, toda vez que a gente fala de hierarquia, o povo se arrepia, porque o seu povo acha que já vai perder a liberdade. Ao contrário, quando nós olhamos para a hierarquia, nós sabemos que veio alguém antes de nós. E esse alguém veio nos mostrando um caminho. Imagine lá atrás, na época dos homens das cavernas, quando eles conseguiram descobrir o fogo. Pensem no fogo. Hoje, você aperta um botãozinho, acende. Naquela época, não. Com que tamanhos sacrifícios nossos ancestrais mantinham uma chama acesa para que ela pudesse ser usada para fazer o alimento no dia seguinte. Eles passaram por isso por nós e nos entregaram a chama um pouco mais forte. E cada um de nós veio com essa chama até hoje na história do botãozinho. Então, toda a hierarquia, ela vem recheada de história, de dor, de mágoa, de perdas, de assassinatos, de vida, de esperança, de dons e de tudo mais. A hierarquia, quando ela é olhada, ela fortalece aqueles que vêm antes. Então, essa é a primeira ordem do amor ou lei sistêmica que a Lu diz que está interessada. Hierarquia. Todos nós temos o nosso lugar. Quem veio antes tem precedência, não importância. Ela tem precedência, ela tem o lugar dela. Depois vem os filhos. Eu escolhi até os amarelinhos. Deixa eu só colocar, né? Porque assim, quando a gente fala de hierarquia, né? Hierarquia a gente sempre remete a uma opressão e uma submissão, né? Porque a gente está muito acostumada a ouvir a questão da hierarquia nas empresas,
a hierarquia nos sistemas políticos. Então, assim, quando a gente ouve falar de hierarquia na constelação, ela não está dizendo de quem manda mais e obedece, né? Quem manda mais quem pode e obedece quem tem juízo. Nós não Entendi isso. estamos falando disso que gera dor. Porque quando eu entendo a hierarquia como manda quem pode, obedece quem tem juízo, aí eu falo, né, que é o amor doente. É aí que eu gero o nó que impede a fluidez amorosa. Porque hierarquia é simplesmente eu olhar e falar: existe alguém que veio primeiro que eu. E porque ele veio primeiro, eu existo. Então, assim, é só para a gente ir trazendo, né, essas interpretações equivocadas que a gente vai fazendo na nossa vida e em relação às leis da constelação. Faz sentido isso que Perfeito. eu falei? Total, exatamente isso. Por isso que eu estou falando que muitas vezes quando a gente fala em hierarquia, as pessoas ficam meio assim. Mas a hierarquia, ela é o transmitir algo que alguém já fez, já aprendeu, para aquele que vem depois. Por isso que eu dei o exemplo da chama. Imagina quantos sofrimentos nossos ancestrais passaram, quanta força veio em cada ato para que chegasse até a gente, né? Quantos sims, quantos sims. Aí vem as crianças. E aí eu vou colocar um exemplo que eu sempre dou, que é o seguinte: o primeiro bebê desse casal é abortado, né? Não tem julgamentos de se foi aborto provocado ou não, isso não importa. Mas aí vem as outras duas crianças, né? Os dois. Quando alguém pergunta para esse casal quantos filhos eles têm, a resposta na maioria das vezes é dois, Dois. certo? As pessoas esquecem desse. A família esquece desse. Por quê? Porque doeu, porque nossa, foi um sofrimento. Esquecemos. Aqui quebra-se uma hierarquia. Porque os filhos, os irmãos também têm uma hierarquia. Tem o número 1, o número 2. Aí, quando não se conta esse, o que acontece? Essa que é a 2 vem para o lugar do primeiro, esse que seria o terceiro vem para o lugar do segundo. Aqui acontece o quê? Um emaranhamento. Por quê? Quebrou-se a hierarquia desse que não é olhado, não é reverenciado, não é acolhido, não é chorado, não é sentido como um filho. Essas crianças muitas vezes demonstram no dia a dia problemas. Tem criança que, eu sempre conto essa história também, na maioria das vezes quando tem um abortado, tem sempre uma criança carregando um cheirinho ou um brinquedinho embaixo do braço, né? É uma forma de inconsciente honrar esse que veio antes. E aqui também quebra as outras duas ordens, as outras duas leis que nós vamos falar. Pertencimento, porque esse deixa de pertencer, e equilíbrio entre dar e receber, porque nem esses recebem o que lhe cabem e nem esse. Aí algumas pessoas falam assim: então eu preciso contar o abortado? Sim, precisamos contar os nossos abortados, porque os nossos abortados também são filhos. E isso cria uma força nessa família, dá força nessa família, porque esses pais de forma adulta também têm que olhar para esse luto, para essa perda, acolher no coração, viver a dor, mas também viver o amor de ter tido 3 filhos. E esse daqui, isso aqui eu conto muito para minha pequena, eu falo assim: quem é você na fila do pão? Ela diz: eu sou a terceira. Porque na maioria das vezes, o caçula se sente culpado. Isso é uma coisa que a gente também observa muito. Se sente culpado porque está ocupando um lugar que não é dele. Olha quanta coisa. Quantos adultos, né, Liliana? Muitas vezes vivencia dores assim. Muitas. Não, e assim, e essa que é a beleza, né, que você fala, né? Porque a gente vai falar do amor que eu estou me privando de dar, né? Porque quando eu conto esse meu filho que foi abortado, eu falo desse amor que eu fui impedida de dar. E aí eu posso dar esse amor, né? Eu posso fluir no amor. E é por isso que a constelação sempre ela é uma fluidez amorosa, porque eu libero exatamente aquele nó que me impedia de exercitar esse amor. Então, assim, eu não falo por vergonha, eu não falo por Por julgamento, eu não culpa. falo porque doeu, mas aí quando eu não falo, eu me privo de exercitar o amor.
E aí, quando eu trago isso, quando eu incluo, eu falo, agora eu me autorizo, agora eu me libero a exercitar esse amor que estava aqui contido e que me fazia sofrer, né? Exato. É Então, muito lindo. acho que E é. aí a gente fala também dos excluídos, você falou muito dos excluídos no começo, e aí esse aqui deixa de ser um excluído, né? Ele passa a ser mais um amado, mais um incluído, né? E aí, a nossa segunda lei é? Essa é a segunda, que seria do pertencimento, né? A terceira é a do equilíbrio entre dar e receber. E eu adoro dar o exemplo do casal, né? Às vezes, em um dos casais, né, dentro do casal, um dos cônjuges é aquele que doa, que dá presente caro, que é o tempo todo ali, mas não se permite receber, né? E aí a pessoa que é sempre aquela que recebe, seja toda hora desculpando, seja toda hora perdoando, ela acaba tendo um desnível, né? Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Acaba tendo um desnível. E esse desequilíbrio entre o dar e o receber gera doenças, gera conflito e muitas vezes gera um rompimento, muitas vezes até com amigos. Quem nunca passou por aquela situação de falar assim, ai, meu amigo sumiu, eu não sei por quê, eu era tão bacana, eu paguei a viagem dele para Maragogi, eu paguei o hotel, eu paguei... Ah, sumiu? Claro que sumiu. Você deu demais, você doou demais, o outro não conseguiu retribuir na altura. Então, aquele que não consegue, que faz, se afasta e vai embora. Todo mundo já passou por isso. O que a constelação faz por trás, como você mesmo colocou o título? Nos ensina que eu não preciso fazer esse movimento o tempo todo. Eu posso fazer apenas o essencial e manter uma amizade saudável e manter um relacionamento sempre crescente. Eu dou um pouco, o outro vem me dar mais um pouquinho mais. Aí eu dou mais um pouco e um pouquinho mais. Isso em tudo, inclusive em conhecimento, né? Quando existe um desnível entre os casais, de conhecimento, por exemplo, é necessário que o outro se sinta incentivado a também buscar algo e oferecer para esse, dentro desse relacionamento, um pouco mais, né? Isso em tudo. A gente vai ver na parte financeira, a gente vai ver isso na parte de conhecimento, na parte sexual, na parte amorosa. Um relacionamento saudável, ele se mantém em equilíbrio. Só existe um desequilíbrio que é saudável. É quando os pais e a mãe, mamãe e papai oferecem para os filhos. Aí não tem como. O filho nunca vai conseguir equilibrar esse amor. Nunca. Até porque, né, Jane, nós sempre viemos depois deles, né? Então, com relação a eles, a gente tem a hierarquia e a gratidão pela vida que veio através deles, né? Então, para quem está entrando agora, né, a gente vai relembrar. Então, a primeira lei é a lei da hierarquia. Depois a gente tem a segunda lei, que é a lei do pertencimento, e a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber. E aqui, quando nós estamos falando de constelação, nós estamos falando sempre do amor e nós estamos falando sempre da vida, né? Essa hierarquia é: eu reverencio essa vida que veio dos meus ancestrais, né, dos meus antepassados para mim. Então, por gratidão, existe essa hierarquia e aí eu respeito ela e aí eu recebo essa vida que veio através deles. O pertencimento quer dizer eu incluo tudo aquilo que aconteceu na minha vida e aí posso exercitar esse amor e permitir que essa vida flua através de mim. E a nossa terceira lei, que é o equilíbrio entre dar e o receber, é deixar e dar a oportunidade para o outro também exercitar esse afeto, porque ele também precisa exercitar. E eu exercitar o receber, porque a gente foi treinado para dar e aí a gente também precisa receber, porque essa é uma lei da vida, dar e receber, né? Ela é também da constelação, porque a gente fala aqui dessa fluidez e fala dessa vida que venha através dos nossos pais. Fez sentido E, isso as, e, tudo? essas, e as leis, elas fazem com que o amor, você falou do amor adoecido, o amor adoecido é quando essas leis são totalmente quebradas
e aí existe a questão daquele que dá demais, é uma forma de quebrar. Então, as leis, eu gosto de dar esse exemplo, que também foi numa palestra que o Bert deu, que é o amor, ele vem lá do alto, né? Ele vem aqui de cima, dos grandes, né? E ele é uma água. Ele é uma água que vem assim descendo na montanha, montanha abaixo. Se ela não tiver a margem, o rio não tiver essa margem, o que, que acontece com a água? Ela espalha, ela vem arrebentando tudo, estragando tudo, acaba se espalhando e ela acaba não chegando no oceano, que é o amor espiritual, é o amor total, é o amor que abraça a todos, né? A todos que estão nessa grande rede. Então, quando a ordem ela é bem estabelecida, são as leis, ela conduz essa água. E aí essa água, que é o amor, é a vida, ela pode chegar até o fim de uma maneira abundante, próspera e sempre aumentando. Então eu gosto muito desse exemplo, porque é bem isso, né? Quando, como você mesmo disse, como as pessoas elas não querem ordem, não querem hierarquia, elas simplesmente querem, acham assim, é liberdade. Mas até mesmo para que a gente possa ter liberdade de ser quem somos, a gente Uhum. precisa saber olhar para trás e falar assim: opa, Bert, você está aí, né? Um exemplo. Mas assim, eu preciso olhar para trás e saber que tem alguém que já fez algo que eu possa me espelhar como exemplo a ser seguido e alguns que eu não preciso mais seguir. Alguém já fez isso por mim, já me ensinou que eu não preciso mais. Olha que maravilha, mais uma para a gente entender que a vida é isso. A gente não precisa ficar exemplificando ou exercitando tudo, né? A gente pode olhar para aqueles que já fizeram por nós. É muito lindo isso. Jana, e nesse momento que a gente está vivenciando muito peculiar, que é essa questão da pandemia, que é esse Covid que veio e trouxe o presente, trouxe um despertar para nós, o que, que a constelação pode nos ajudar e nos trazer, né, de contribuição? Como que ela contribui para entender esse processo, para passar por esse processo de uma maneira mais leve? Você falou da constelação e aí me lembrei muito de um outro ataque que Bert Hellinger sofreu, que era quando ele olhou para o Hitler, para o nazismo. E aí a forma como ele olhou, sem julgamento, fez com que algumas pessoas olhassem para assim: ah, ele é nazista. Não. Bert Hellinger olha para aquilo como é. Então vamos olhar para a questão do Covid para o que ele é. Se a gente colocar como, ai, coitado de mim, meu Deus, o vírus está aí, ai, está acabando com a minha empresa, ai, está acabando com isso, com aquilo outro, eu fico no lugar de vítima. E quando eu fico no lugar de vítima, eu perco força. Eu não tenho força para fazer diferente. Então, o Covid está aí, é algo que aconteceu. De quem é a culpa? Não precisamos responsabilizar ninguém. Mas nós precisamos, como sociedade, como grupo, como família, como pessoa, saber que eu preciso olhar para isso de uma maneira mais próspera e saudável. Então, é acolher. As coisas são como são. Elas estão aí. O que eu posso fazer com isso de bom? Então, Bert Hellinger nos ensinou tanto nesse olhar com o nazismo, com o próprio Hitler, que não tem como eu mudar aquilo que aconteceu. Não tem como eu mudar a questão do Covid. Não tem como eu simplesmente só criticar o governo se eu também não fizer algo de bom. Então, até nisso a constelação nos ensina que eu sou autorresponsável. Eu também contribuí para que isso acontecesse de alguma maneira. Ou o meu, ou eu, ou os meus. Isso que está acontecendo agora também foi uma contribuição de uma forma errônea dos nossos ancestrais e até minha. Então eu tomo essa responsabilidade, pelo menos 50% da responsabilidade é nossa, para que eu possa, assim, como adulto, fazer algo de bom. Porque senão eu vou arrancar a máscara, vou correr na rua e falar assim, eu não quero saber. Se eu ficar doente, o governo é que me pague meu tratamento, que pague a minha indenização, que pague isso, que pague aquilo. Né? Então, a constelação nos mostra que nós somos autorresponsáveis até mesmo por aquilo que nós achamos que a gente não contribuiu de alguma maneira. Então, como posso fazer isso algo de bom? E a gente está vendo E trabalhos lindos.
trabalhos lindos. Lindos, lindos. E outra coisa, né? Como eu me relaciono com ele agora vai interferir no futuro. Porque eu sou, né, o, a geração antes de quem vem depois de mim. Então, assim, o que eu fizer agora vai interferir exatamente na geração futura. Ele vai olhar e vai olhar para mim e falar: ai, o meu antepassado passou por isso, viu Tá? isso, fez assim. Você falou uma coisa riquíssima, Liliana, riquíssima. É isso mesmo. Quando começou o Covid, a gente viu as pessoas se desesperarem, né? E em alguns países que viveram a guerra muito de perto e a fome muito de perto, o que foi a primeira coisa que esse povo fez? Estocou comida. Saiu estocando comida, desesperados. Por quê? Porque para eles é muito forte ainda a memória de guerra e de fome. Então, aqueles que conseguiram olhar para os seus antepassados e falar assim, não, aqui a gente já viveu guerra, a gente já passou por coisas difíceis, a gente deu conta de fazer algo de bom, a gente deu conta de aprender como uma febre espanhola, a gente soube como lidar com isso, a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais fácil. Então, essas pessoas conseguiram ir para frente. E aí, como você mesmo disse, a maneira como a gente agir, a gente vai deixar uma herança para o futuro. Lindo! Você fez muito lindo. Lindo, não é? Jana, mas a gente está falando aqui de vitimismo, está falando, né? E eu fiz uma pergunta, né? Porque essa é uma inquietação que eu tenho. E para todos os meus convidados, eu perguntei: para você, o que faz o ser humano mudar? Tem um botãozinho que aperta, um clique que dá. Para você, o que faz o ser humano mudar? Olha, se esse botão tivesse nome, eu acho que ia ser desenvolvimento. Porque a gente deu um exemplo agora, da questão do Covid. Gente, de um jeito ou de outro, você pode se fingir de pedra. O desenvolvimento vai vir e você vai mudar. Não tem jeito. Não tem jeito. Você pode se fingir de morto, que vai vir alguém e vai te empurrar ladeira abaixo, na maioria das vezes. Então, nós estamos em movimento, em desenvolvimento o tempo todo. Hoje em dia, você tem aí um Instagram que você tem uma autonomia, você tem liberdade para ou ficar vendo abobrinha, de vez em quando eu vejo, confesso, ou você simplesmente pegar 2, 3 horas que você tem e estudar e aprender e se colocar num desenvolvimento muito mais consciente. Então, botão, se existisse, e eu acho que ele existe, porque eu gostei de apertar esse botão várias vezes, seria o desenvolvimento. Um desenvolvimento consciente, eu acho que é o melhor. Porque de um jeito ou de outro nós vamos mudar. Então, que seja é por isso. Eu escolho fazer a diferença, eu escolho fazer a mudança, eu escolho porque de uma maneira ou de outra eu também vou estar contribuindo para impactar outras pessoas também. Então, botãozinho do desenvolvimento. Eu acho que para mim seria isso. E a gente ouve muito, né? Aquela questão assim: evolução é meta do universo. Se eu faço parte desse universo, então, assim, a minha evolução contribui para esta evolução que é do universo, né? Então, quando nós vamos tendo esse entendimento e essa compreensão, né? Porque eu falo que a gente entende com a cabeça e compreende com o coração, e aí a gente transforma o nosso comportamento e a nossa conduta, e aí a gente muda a nossa energia, a nossa frequência. Mas então, assim, eu entendo e depois eu preciso compreender isso, que eu faço parte, né? Eu me incluo, né, nesse pertencimento dessa vida que vem através da nossa centelha divina e dessa existência maior, né? Jana, mas agora diz para mim, quem é a Jana pela Jane? Ixi, Maria. Agora eu me senti na frente da Marília Gabriela. É verdade. Não é a Marília Gabriela, não, mas é a Liliana mesmo. Viviana, quando a gente precisa olhar para a gente, é bem difícil, né? Mas sabe,
tem um lugar que é muito confortável para mim, quando eu me olho e me vejo e me analiso. É de eterna aprendiz. Eu sou uma eterna aprendiz porque eu quero, eu desejo e eu estou apertando o botão do desenvolvimento para eu ser uma mulher medicina. Quando as pessoas ouvem essa palavra mulher medicina, elas sempre perguntam, né? Ou seja, num livro, o que seria uma mulher medicina? O que seria um homem medicina? O que seria um ser humano medicina? É você acordar de manhã sabendo que o teu ato, tua conversa, teu sorriso, teu abraço, teu carinho, sua presença aqui nessa vida e na vida das pessoas, ela vai contribuir de uma maneira mais positiva. Ela vai estar curando a si mesma e a alguém. Então, às vezes as pessoas acham que ser um ser medicina, você precisa ser muito especial. Você precisa ser muito estudado. Você precisa ser a bolachinha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Mas, na verdade, para que a gente possa ser uma mulher medicina, uma pessoa medicina, a gente só precisa, às vezes, dar um sorriso. É estar presente. É estar na presença. Não é estar no futuro e nem ficar remoendo o passado. É estar na presença. Eu sempre dou, eu até comentei, eu vi que tem uma das meninas aqui, eu falava para as meninas, o que é meditar? Pega um chá, faz um chá e sente o perfume dele. Você está meditando, porque você está na presença. Então, eu acho que a Jane é isso. A Jane é a eterna aprendiz para vir a ser, quem sabe, daqui a uns 200 anos, uma mulher medicina. É isso que eu quero. Jana, então assim, nosso papo está chegando no fim, porque uma hora passa assim rapidíssimo e nessa conversa gostosa que a gente está falando. Eu queria que você fizesse as últimas considerações, né, sobre constelação, sobre essa vida atrás da constelação. O que você gostaria de deixar de mensagem para quem esteve aqui conosco e para quem vai assistir essa live, né? Ela vai ficar aqui no Instagram, vai estar lá no YouTube. O que você gostaria de deixar de mensagem para quem vai ouvir aqui? Olha, quando você começou, você disse assim, a constelação, ela virou assim um boom, graças a Deus. E é mesmo, graças a Deus. Eu sempre falei para as meninas, aí graças a Deus as pessoas participavam do grupo, ficaram, né, aí 5 novas consteladoras na época, partindo do grupo que a gente tinha. Isso me deixa muito feliz. Porque a verdade é essa, a constelação não é uma profissão, a constelação não é uma terapia, não é uma religião. Mas como filosofia, ela vem contribuir para uma mudança muito positiva. Então, para quem ouviu hoje esse bate-papo e recebe às vezes um convite de algum constelador, vamos lá conhecer constelação? Gente, vá, se permite. É, um, é o apertar do botão do desenvolvimento. Quando eu cheguei em Araçatuba, falaram para mim assim, fulana de tal, ela tem uma loja de pastel ali no shopping, ela faz dança circular. Eu falei, gente, o que é dança circular? Eu quero ir. Então, fui lá e conheci o que era dança circular. E chegando lá na dança circular, tinha uma outra pessoa que trabalhava com radiestesia. E aí, você se permite conhecer outras pessoas. Eu acho que o que a constelação mostra é que nós todos somos um grande sistema. Um grande sistema. Não só o nosso sistema familiar. E esse sistema, ele vai abrindo, abrindo, abrindo. E esse grande sistema, ele vai sendo tocado. Então, você me tocou com a dança circular, eu pude tocar você, o outro pode ser tocado. Você entende? Então, a constelação, ela vem dizer que nós todos somos um e que nós formamos uma grande rede. Então, aquilo que você puder fazer de desenvolvimento por você será feito para todos os outros que já vieram e por aqueles que vão vir. Olha isso, você tem cada um de nós aqui, nós temos uma imensa missão. É muito lindo. Eu acho que a constelação, para mim, é isso que eu gostaria de deixar. Nossa, Jana, olha, assim, muito obrigada por você ter aceito, né, dividir comigo esse momento, dividir comigo esse conhecimento, né, levar para as pessoas de uma maneira muito suave, muito leve, muito amorosa o que é a constelação.
né? A constelação, para mim, é o que eu sempre digo, né, para as pessoas, é fluidez amorosa. E eu digo que falar de amor, falar de sentimento é um grande desafio para as pessoas e para a grande maioria que ainda tem medo, né? Porque as pessoas falam assim, ah, eu tenho medo. E aí, quando você vai investigar o que tem por trás desse medo, é o medo de exercitar essa centelha divina e exercitar esse amor e deixar a vida fluir. Porque estamos tão condicionados, estamos tão treinados, né, a falar do que falta, a falar do que está doendo. E quando a gente fica, né, nesse querer ficar falando, né, só do que falta, a gente perde a oportunidade de exercitar o amor e o afeto, né? Então, o convite que, né, essa live fica para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir é: se permitam a fluidez amorosa. E aí eu falo que a centelha divina que habita em nós, ela não desiste de nós. Ela sempre convida você de alguma maneira. Ou ela convida você porque aparece um constelador, aparece um amigo que convida você para ouvir algo diferente, aparece alguém que convida você para ir numa igreja, para ir assistir algo bonito, belo, ou a vida te convida para aquele momento da doença, para aquele momento da dificuldade, porque ela vai tentando, de alguma maneira, trazer você para esse lugar que é abundante e que veio dela, né? Então, ela não desiste de nós. Então, assim, se em algum momento na sua vida você pensar assim, estou sozinha, lembra que ela não desiste de nós. Então, assim, meu muito obrigado para você. Então, muito, ó. Um grande beijo para você. Que a Obrigada, gente Lívia. possa continuar essa jornada juntas, né? Que a gente possa seguir levando essa esperança e levando essa convicção de que realmente amar vale a pena. E Estar assim vivo será. vale a pena, Vale muito, não é? muito a pena. Muito. Para Então, começar assim, hoje, ó, uma boa vida para todos nós. um beijo e a gente se Outro. vê. Tchau, Obrigada, tchau. Lívia.